Shalom, meus amados, bom dia, que a paz do Senhor venha sobre a sua vida. E hoje eu quero trazer esse tema aqui muito interessante, né, para nós hoje, principalmente nesse momento, né, de eleição, de democracia, né, falando sobre quando Deus elege alguém. Eu quero falar sobre o paradoxo da Babilônia, de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jeremias, o profeta, e Jerusalém. Por que um paradoxo? O paradoxo é aquilo que é contraditório ao senso comum. É aquilo que sai do senso comum, da análise comum humana, natural. Porque é Deus que opera. E olha que interessante. Eu quero ler aqui com você o texto de Jeremias, capítulo 27, que fala exatamente desse paradoxo. E eu vou fazer um comentário sobre esse texto. Vamos ler então aqui, Jeremias 27. No início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra de Jeremias da parte do Senhor. Assim me ordenou o Senhor: faça para você um jugo de cordas e de madeira e ponha-o sobre o pescoço. Depois mande uma mensagem aos reis de Edom, de Moabe, de Amon, de Tiro, de Sidom, por meio dos seus embaixadores, que vieram a Jerusalém para ver o rei Zedequias, rei de Judá. Esta é a mensagem que deverão transmitir aos seus reis, seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Yahweh Tsevaot, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres que habitam na terra, os humanos, os animais que nela estão, com meu grande poder, com meu braço estendido, e eu dou a quem eu quiser. Entende isso? Ele está falando aqui. É o Senhor dos Exércitos. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor. Olha como o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, se refere a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Meu servo, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, até que chegue, e a ele, a seu filho e ao seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por outras nações e por reis poderosos. Se porém alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, é o próprio Deus falando, olha isso, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sobre o seu jugo, eu castigarei aquela nação com guerra, com fome, com peste, declara o Senhor. Por meio dele eu a destruirei completamente. Sabe o que Deus está falando aqui? Que Deus era com Nabucodonosor. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo aqui que se aquela nação não se sujeitasse àquele que ele levantou, que era Nabucodonosor, o próprio Deus castigaria aquela nação com peste e com fome. Olha isso. O próprio Deus lutando por intermédio de uma nação pagã. Entende o paradoxo? E olha o que Deus fala mais: não ouça os seus profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, os seus médios, seus feiticeiros, os quais lhes dizem para que não se sujeita ao rei da Babilônia. Porque são mentiras o que eles profetizam para vocês, o que os levará para longe da sua terra. Eu banirei vocês e vocês perecerão. Mas se a nação colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e a ele se sujeitar, então deixarei aquela nação permanecer na sua própria terra para cultivá-la e nela viver, declara o Senhor. Ele diz aqui, vou finalizar aqui: entreguei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, dizendo: coloquem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sujeitem-se a ele e a seu povo e vocês viverão. Bom, vamos aqui para a mensagem. O que quer dizer isso, irmão? Que é Deus que coloca reis e remove reis. Deus estabelece os governantes e retira os governantes. Ele deixou bem claro aqui na passagem aqui para Zedequias, que é ele que estabelece todas as coisas. Então o paradoxo é o quê? Como Deus, né, de Israel, naquela época ainda carregando a glória do templo de Jerusalém, do templo de Salomão, perdão, né, qual Davi tinha deixado incumbido o seu filho. Ou seja, você tem que entender que Judá, Jerusalém, era um reino glorioso. Tinham vindo de um legado de Davi e um legado de Salomão. Entende? Que deixou uma glória sobre esses reinos. A sabedoria, o ouro, toda a riqueza, o reino mais rico que existiu. E eles ainda carregavam aquela, né, herança, só que eles já tinham se prostituído e eles estavam pior que a nação pagã.
a ponto de Deus levantar Nabucodonosor e chamar ele de servo e chamar ele. Por que Deus fez isso? Uma pergunta, né? Olha que interessante. Se você lê o livro de profeta Daniel, no capítulo 1, capítulo 2, depois que ele tem uma experiência, no capítulo 3, mas no capítulo 4 de Daniel, interessante, o próprio Nabucodonosor, depois de toda aquela experiência, né, que ele tem com o próprio Deus de Israel ali, porque, né, muitos servos foram cativos para lá, principalmente aqueles que se destacaram ali, né, Daniel, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, na realidade, Misael, Ananias e Azarias, que se destacaram no meio deles, né, que manifestaram a glória do rei dos céus, do todo-poderoso, do rei dos reis, ali naquela nação, né, fez com que o coração de Nabucodonosor, né, obviamente depois daquele período que ele vira um animal do campo por 7 anos, né, porque a profecia se cumpre, Daniel fala para ele, para que ele não tivesse soberba no coração, e ele depois disso ele se rende completamente ao Deus de Israel. Será que Deus sabia disso? Provérbios do sábio, Salomão já falava. Melhor, aliás, Eclesiastes, capítulo 7, se não me engano, diz: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Porque muitas vezes não importa como é que você começou, mas como que o seu coração vai concluir. Israel e Judá, né, Jerusalém, era a nação escolhida por Deus. Mas eles, né, se renderam às questões pagãs. Já a Babilônia era uma nação que Deus escolheu para envergonhar a Israel e a Jerusalém. Por quê? Porque eles abandonaram o seu estado original, que Deus havia criado para que Jerusalém fosse a glória dele entre os reinos e manifestasse isso. Mas aí Deus fala assim: olha, eu escolho a quem eu quero. Vocês não sabem, né, escolher como deve. Porque o homem tem um poder limitado de escolha. Por mais que as suas concepções, por isso que eu chamei de paradoxo, por mais que o senso comum aponte para que não, aquele ali é o melhor, não, aquele ali que é o bom. Entende? Deus sabe a escolha perfeita. Por mais que aquele não seja o melhor, mas ele pode se tornar, porque Deus pode mudar o coração de qualquer homem. Entende? Basta que nós possamos ter sensibilidade pelo Espírito Santo, não mais para ser guiados, né, por senso comum humano, mas sermos guiados pelo Espírito, porque assim são os filhos de Deus. Não é isso que está escrito em Romanos? Como são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Essa é a característica de um filho de Deus, né? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Então, meu querido, chega de guerra, chega de essa briga entre irmãos, briga entre, né? Não, porque esse é o melhor, porque esse é o melhor. Glória a Deus. Se Bolsonaro está no poder, ele é o paradoxo melhor para o Brasil. Se Trump estava no poder, esse era o paradoxo melhor para os Estados Unidos. Se Trump for trocado de poder, esse é o paradoxo melhor que Deus escolheu para os Estados Unidos. Se for Biden. Não importa quem seja, importa que nós, os filhos de Deus, sejamos guiados pelo Espírito. E Jeremias foi ao contrário de todos os profetas. Todo mundo profetizando: não, porque depois de 2 anos o rei da Babilônia vai ser derrotado e nós vamos voltar a ser uma nação gloriosa. Mentira, ficaram 70 anos no cativeiro. E Jeremias falou isso, ó: profetas mentirosos. Porque são 70 anos que eu determinei. Então, preparem vocês, os seus filhos e os seus netos, porque vocês vão ter que fixar residência numa nação estrangeira por 70 anos. Eu digo, diz o Senhor. Entende o que eu estou dizendo? Que o Senhor guie os seus passos nesse período talvez crítico, em eleições municipais do Brasil, em eleições americanas, em eleições aqui na Europa, por parte do mundo. Não importa quem esteja no poder, importa que Deus esteja no controle. Então é hora de você que se chama filho de Deus, se comportar como um filho de Deus. Se comporte como um filho de Deus. The Son of God, in the name of Jesus Christ. Amém? Tenha um ótimo dia. Shalom. Fique na paz do Senhor.